Salve, salve, meu querido George! Como você está? Estou bem. Bem, hoje não tá muito bem, é isso? Não, bem, mas você viu que o bem... Isso é um bem. Ele é um bem. Bem. E você, está bem? Bem, tudo bem. Pronto. Pra variar nossos começos sempre maravilhosos, né? Não sei se, né? Não sei se... Imagina o que deve passar na cabeça de quem nos escuta ou nos vê, né? Mas tudo Não, e do entrevistado, né? O entrevistado fala, onde eu fui me meter? Do Sempre tipo, assim. o que eu estou fazendo aqui? Não, o que eu fiz? Pra que eu aceitei o convite desses loucos, né? Basicamente. Exatamente. Mas olha, vou te dizer. É. Desde o começo, estávamos recordando aqui um pouquinho antes de começar o programa, desde o começo da Máquina do Esporte, esse cara esteve próximo. Chegou a escrever coluna na Máquina, Mauro, se eu não estou enganado. Seja bem-vindo, Mauro Correia. Sócio da Golden Goal? Isso, da Sisu, que é o grupo... Sisu, do grupo inteiro, vai. Depois você vai explicar direitinho tudo, mas antes me responda essa pergunta que eu não lembro. Você foi nosso colunista ou você foi nosso entrevistado logo no começo? Não, fui entrevistado há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Há 20 anos? Estávamos começando. Os respectivos negócios e para mim é um grande prazer, obrigado pela oportunidade, Jorge, Eric. É uma grande satisfação, vocês sempre foram protagonistas da nossa indústria, e para nós que sempre pensamos o esporte como um negócio, ainda mais, né? Então é uma satisfação grande estar aqui. Que bom, ele salvou a nossa abertura, hein? Salvou, não, veio com classe. O Mauro sempre com classe. Com classe, né? Sempre o cara que se posiciona com classe aqui. Mauro, vamos lá. É disso que o povo gosta, né? Você estava lembrando aqui, foi a primeira publicação, vamos dizer assim, em um cartão de visitas da Golden Goal para um mercado que naquela época nem pensava em falar de camarote, de relacionamento, de ativação de marca do jeito que já existia, vamos dizer, na Europa e nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, e que vinha se desenvolvendo na indústria. Eu acho que nisso vocês sempre foram muito visionários dessa indústria, né? Eu diria, fomos um dos pioneiros nesse processo de transformação da indústria do esportes como plataforma de negócios, né? 20 anos atrás, obviamente, muita coisa mudou. A nossa visão, né? E inclusive está no business plan que a gente escreveu para ir para o mercado, fazer a primeira rodada de financiamento da empresa. A gente dizia que a gente queria contribuir decisivamente para a realização do potencial de valor da indústria do esporte, né? E isso de fato aconteceu de várias maneiras, mas era um momento pré-Copa do Mundo do Brasil, pré-Jogos Olímpicos do Brasil, em que naturalmente a indústria era muito mais desestruturada. Os sócios fundadores vindo de consultoria de gestão, em alguns momentos, no processo de decisão de ir para o mercado de esportes e focar, a gente foi questionado ou taxado como quase loucos, né? Vocês estão em fazer praticamente numa indústria muito desestruturada, sem práticas de governança, mas a gente sempre olhou isso como uma grande oportunidade. E, de fato, isso aconteceu. A gente continua hoje olhando para trás e vendo uma enorme caminhada já percorrida, com uma transformação grande na jornada do consumidor, na jornada dos atores, dos protagonistas dessa indústria, mas ainda há muita coisa para acontecer e, obviamente, de novo, vendo isso como uma grande oportunidade. O que você vê? Desculpa, cortei. Não, assim, relaxa. Porque é uma questão que vem na minha cabeça também desde sempre de business plan, quando a gente começa a empresa lá e a gente começou meio que junto com a mesma indústria. Você esperava que fosse demorar tanto para já ter essa ideia de, estamos falando agora muito mais em compliance, em governança e tudo mais, você achava que viria antes esse processo? Achava. Sendo bem franco, duas coisas que a gente achava, que a gente ia conseguir sair da época de startup muito mais cedo que a gente passou, mesmo tendo tido muitas aulas de empreendedorismo antes. Nosso ambiente regulatório, legislativo, tributário, enfim, é muito adverso. Isso não é específico do esporte, mas também a gente imaginava que o momento da indústria ia acontecer antes. E isso era uma coisa interessante, porque a gente tinha amigos consultores e a gente tinha, inclusive, este tipo de questionamento. A gente tem certeza que esse momento vai chegar, mas ele vai chegar em 1, 3, 5, 10 anos. E na nossa visão, aconteceria em 5 anos. E, na verdade, não existe um momento único.
mas eu acho que o grande catalisador da mudança foram os grandes eventos, né? Respondendo sua pergunta sobre o disco que o povo gosta, ali a gente tinha a ideia justamente de poder contribuir com a profissionalização da indústria, e uma coisa que nos incomodava muito antes de abrir era ouvir opiniões, às vezes nosso modo de entender equivocadas, de que você chegava em fases decisivas de campeonatos e era um erro subir preço. E na nossa cabeça, do ingresso, e na nossa cabeça, pela elasticidade da demanda, que quer dizer, na verdade, que você, em momentos distintos da curva do mercado consumidor, você tem mais propensão a pagar, você deveria acompanhar, porque se você não acompanhar, quem vai capturar o valor é o cambista, e não a instituição. E ali a gente tentou dar uma abordagem de dados, e não simplesmente por opinião, e a gente conseguiu analisar 30 anos do Campeonato Brasileiro, de 1971 até 2000, e a gente provou, analisando N variáveis, que fazia sentido em que momentos você tinha no Campeonato Brasileiro oportunidade de capturar mais valor, e uma delas, naturalmente, quando você tinha um mata-mata, que de fato a propensão ao consumo era muito maior e você poderia capturar valor. A gente então distribui esse paper para os clubes da Série A, os principais patrocinadores, interlocutores de mídia, foi nosso primeiro grande case de publicidade sobre a Golden Goal e a nossa forma de pensar. Não, e aí não, mas não, você deu um belo gancho, porque você falou, você tem uma história aí, né, de 20 anos vivendo essa indústria. Qual o seu olhar sobre essa indústria hoje, no Brasil? Se você puder fazer um panorama para a gente. É uma indústria que hoje atrai muito mais talentos do que atraía, gente preparada nas melhores universidades, de fato, consideram a indústria do esporte como uma opção de carreira desde a universidade. Outro dia mesmo eu estava palestrando numa instituição de primeiro gabarito aqui de São Paulo, obviamente falando para estudantes de administração que estão olhando para essa indústria como opção de carreira desde o início. Isso é uma coisa que absolutamente não existia. A gente olhando do ponto de vista de grandes empresas, investidores, a questão das SAFs, as mesmas confederações de esportes, gente grande olhando a musculatura da indústria do esporte, entendendo que aqui realmente você pode já começar a ter plataformas de investimento mais sólidas, mais robustas e que ofereçam taxas de retorno maior do que a média do mercado. A gente também vê a preparação de profissionais em todo o ecossistema, né? Treinadores, preparadores, gestores de diferentes valências cada vez mais prontos. Então, de fato, a gente percebe uma mudança e uma estruturação da indústria muito grande. A digitalização, a forma de consumir o esporte, players de mídia mais orientados a resultado, e o esporte também, por conta de toda essa transformação tecnológica, ele ainda tem um componente muito positivo, porque ele passou a ser um fator de competitividade muito atrativo para os players de mídia carregar audiência, né? Pelo fator da imprevisibilidade do ao vivo. E isso é um catalisador também de atração de investimentos adicionais na indústria do esporte. Eu diria para vocês que na nossa visão institucional muita coisa aconteceu em 20 anos, mas a gente ainda está no começo do processo de transformação. Não só o Brasil como mercado frente a outros mercados, como também a indústria do esporte frente a outras indústrias, globalmente falando, né? A gente tem um case com a Liga Árabe de Futebol, a Saudi Pro League, que é nosso cliente, e a gente está olhando muito o lado digital deles aqui no Brasil. E eles estão comandando uma verdadeira revolução na forma de consumir o esporte, para ter isso como plataforma de transformação da sociedade árabe, e que pretende ser muito ambiciosa, e isso tem a ver com o que a gente olha em outras ligas pelo mundo, não só no Brasil, que tem muito a caminhar, né? Então, na sua visão, só para complementar, ainda estamos no começo. Sim, estamos no começo. Sem dúvida nenhuma. A gente tem poucos casos ainda de grandes investimentos em propriedades, sejam investimentos de agentes financeiros ou de fundos de investimento ou mesmo de players globais aqui no Brasil. E a gente vê ainda casos muito esporádicos de formação de talentos no sentido de transformação da indústria. Acho que a gente vai ter um processo muito amplo nos próximos anos, naturalmente pelos exemplos que começam a surgir
de forma mais consolidada, né? Como é que como é que hoje tá a estruturação de SISU aqui no Brasil? Uhum. Que empresas que tem, como é que vocês estão posicionados? A gente fala muito de Golden Goal, mas tem Sports Insider, tem gestão de várias outras coisas, enfim, fala você melhor do que eu, para falar o que hoje vocês têm, quais frentes vocês têm atuado aqui. Tá, se soma holding, que a gente não tem, onde a gente não tem uma trading marca, né, uma marca de transação econômica propriamente dita, ela é uma empresa de participações. Embaixo da Sisu a gente tem diferentes ventures, né, as empresas. A Golden Goal é a mais longeva, foi a nossa primeira operação, que olha sobretudo patrocínios, eventos e hospitalidade, né? Nesses 3 mercados a gente tem uma atuação muito forte já há 20 anos. Nos próximos anos, provavelmente nos próximos 2 anos, a área de eventos deve ser feito um spin-off e a gente deve ter uma vertical em si mesmo pela maturação do próprio negócio. A gente tem uma segunda vertical, a FENG, que vem de Fan Engagement, que é a nossa empresa que cuida, sobretudo, de programas de gestão de sócio-torcedor, onde a gente é líder aqui no Brasil, mas também que faz muitos programas de engajamento de fãs e aonde a gente tem visto uma revolução, obviamente, mais de perto de dados e de tecnologia, é a nossa empresa mais digital, por assim dizer. O Sport Insider, como eu comentei, não necessariamente são todas elas empresas onde a gente tem controle majoritário, mas a gente tem uma participação. E o Sport Insider ele vem para justamente se encaixar numa lacuna de geração de capital intelectual. A gente sempre foi muito forte em pensar em como trabalhar dados para fazer recomendações para os nossos clientes, principalmente corporativos, em investimentos, em assets na indústria do esporte. E ali a gente tem um celeiro de formação, de pesquisa, de geração de dados, obviamente de olhar lado de finanças e de negócios, além de publicações, junto com o nosso sócio Rodrigo Capello e o Ricardo Forte, que é o nosso outro sócio, para justamente a gente poder contribuir cada vez mais nesse processo de transformação e profissionalização da indústria do esporte. E a gente tem algumas outras participações minoritárias. A gente está olhando muito agora o território de gestão de imagem de atletas, que é um território que ainda no Brasil é muito pouco explorado, mercados fora do Brasil têm um avanço muito grande, e a gente entende que isso também vai, de certa forma, contribuir para o crescimento das outras modalidades esportivas, além do futebol, que, na minha opinião, ainda é o maior potencial inexplorado de valor da indústria esportiva no Brasil. Quando você trouxe 2 temas aí, dá para desmembrar aí, que é conversa para horas. Mas, por exemplo, pegando essa questão da gestão de imagem de atleta, quais mercados, quando você olha lá fora, que pode funcionar com benchmark dentro do que vocês estão imaginando construir e que te chama, e quais os pontos que te chamam mais a atenção desses mercados mais maduros e que de repente poderia ser possível implementar aqui nesse tópico de gestão de imagem de atleta? Não, sem dúvida, eu citaria 2 mercados, o mercado americano, norte-americano e o mercado britânico. São aqueles onde a gente tem os players mais antigos e de maior sucesso na questão de gestão de imagem de atletas. O que a gente traz de lá, primeiro é um cuidado no trabalho da imagem e, obviamente, do cidadão por trás do atleta, que é muito da nossa proposta aqui. Ou seja, além da gente ter a questão da comercialização dos direitos, a gente contribuir para capacitar aquele atleta no pós-carreira, ou se ele já está na etapa de pós-carreira, como é que ele pode se capacitar para outras possibilidades. Por exemplo, para palestras, mas também como possível gestor de instituição esportiva, e obviamente isso também abre por si só outras oportunidades de comercialização e de representação daquela imagem que ele tem. É difícil você olhar uma plataforma robusta entre várias modalidades se você é um investidor hoje no esporte. E o que a gente quer é você ter um mercado muito fragmentado. O que a gente quer não necessariamente é controlar muitos atletas com direitos, mas a gente estruturar essa propriedade e essa possibilidade para que empresas de fato possam encontrar um porto seguro de investimento e, obviamente, de garantias contratuais e de salvaguardas, que para o investidor corporativo é o mais importante, né? Isso a gente aprendeu há bastante tempo em outras propriedades,
Passamos muitas vezes por isso no ambiente de Jogos Olímpicos e Copa do Mundo. Ficou como um grande legado, mas ainda em gestão de imagem é muito neófito, né? Muito no início, muito incipiente o trabalho que é feito no Brasil, e a gente vê isso com muito bons olhos. Mauro, como é que... qual foi o impacto que Copa e Olimpíada tiveram para essa nossa indústria? Aqui no Brasil, né? Foram diversos. Eu diria que o mercado patrocinador, investidor, as empresas se tornaram muito mais sofisticadas, porque elas passaram a ter times de gestão, marketing, comunicação, finanças, jurídico, sobretudo, que passaram a estudar e tiveram que estudar porque eram feitos investimentos de centenas de milhões de reais na época, a entender qual é a dinâmica de fato no mercado esportivo, e isso permaneceu. Quando alguém vem discutir, por exemplo, um patrocínio para o Campeonato Brasileiro, nas grandes empresas, eles estão muito melhor preparados do que estavam. Isso, por sua vez, inspirou outros profissionais, como a gente comentou aqui de universidades, a se focarem ou se prepararem para ocuparem posições nessa indústria. Do ponto de vista de jornada do consumidor, muitas coisas. Sobretudo quando você acompanha no futebol, no caso da Copa do Mundo, a jornada do consumidor ela se transformou amplamente. A gente talvez não perceba tanto, porque isso foi uma mudança gradual. Mas quando a gente vai, e a gente estava comentando um pouco antes da entrevista, né, do bate-papo, nos outros países da América do Sul, é gritante a diferença. E, na verdade, aquela é a realidade que eu vejo como pré-Copa do Mundo no Brasil. Você ainda tem muitas dificuldades de sinalização, você tem ingressos, sobretudo físicos, não digitais. Você, claro que não foi isso imediatamente na Copa do Mundo, mas você teve uma adoção de várias tecnologias que possibilitaram essa transformação gradual. Hospitalidade é uma mudança gritante. Até a forma do consumidor do esporte presente no estádio mudou. Você tem muito mais famílias hoje no Brasil do que você tinha há 10 anos atrás, sobretudo em alguns horários e dias específicos, né? Isso é provado por histórico de dados, inclusive. Essa transformação da jornada do consumidor mais sofisticado e propenso a pagar mais, a infraestrutura para receber esses consumidores do esporte, a sofisticação do mercado investidor e a formação de talentos, para mim, são os principais pilares que apresentam uma solidez grande de estrutura para que a indústria possa, de fato, dar outros passos de desenvolvimento. Acelerou em quantos anos dentro daquela ideia lá? Você falou 1, 3, 5. Eu ia brincar que era 10, 30, 50. Então, talvez se não tivesse a Copa do Mundo, acho que a gente estaria falando em 30 e 50, e nós, de forma um pouco ingênua, imaginávamos que eram 3, eles teriam sido em 30, aconteceram em 15, em 10. 15 e 10, tá bom. Voltando na questão do atleta e o seu staff, eles já têm, aqui no Brasil, uma clareza maior de um trabalho como esse que vocês pretendem trazer? Já tem essa clareza do tipo, da importância? Em alguns casos, sim, e isso para mim já é uma grande evolução. Cada vez mais está claro, e a gente percebe isso, pelo menos o interesse em escutar e entender que, como se você fosse num comitê médico, clínico, em que você tem diferentes especialistas tratando, se você está indo para fisioterapia, se você está indo para condicionamento. No nosso caso, cada vez mais o staff de performance entende que o atleta, inclusive, o staff de performance tem que estar restrito àquele ambiente e que aspectos mercadológicos ou de negócios podem e devem ser tratados por um outro núcleo. Às vezes isso é um pouco difuso, e eu acho que um pouco da nossa oportunidade está justamente em esclarecer isso melhor, os limites de cada, porque obviamente você precisa de complementariedade, e isso é uma coisa histórica em futebol no mundo inteiro, o conflito entre o marketing e o futebol, né? E obviamente o futebol ele é muito importante e protagonista, porque ele é o core business, mas ele também precisa do marketing para se retroalimentar e se tornar mais forte. Isso vem sendo resolvido. No âmbito do atleta, a gente vai passar pelo mesmo tipo de tensão, a gente passa às vezes, mas cada vez mais, até por conta de convergência, até mesmo por conta da digitalização dos meios, você tem que estar mais próximo do seu público, começa a se entender que é muito importante você trabalhar essa outra vertical com especialistas. Dentro desses negócios todos, recentemente vocês apresentaram aqui em São Paulo o pacote de hospitalidade de Copa do Mundo. Uhum.
O que é essa propriedade? Qual a importância dela para o próprio negócio de vocês, da Golden Goal? Então, voltando lá em 2005, abrimos a Golden Goal no Rio de Janeiro, pensando que em algum momento a Copa do Mundo viria ao Brasil, tinha o sistema de rodízio, e se viesse seria no Rio de Janeiro. Lá estabelecemos a nossa sede até hoje. E logo nos primeiros meses nós fomos fazer uma visita ao Maracanã com um diretor de um dos clubes, e pré-Copa os camarotes ficavam no anel superior e eram licitados pela Suderge. E a gente teve um insight naquele jogo, era uma quarta-feira à noite, mas por que não transformar um camarote, pegar um camarote para nós, e a gente faz a nossa sala de reuniões aqui. Ao invés de a gente fazer lá no escritório no centro, vamos fazer aqui porque é muito mais glamouroso, tem a ver com a nossa indústria. Então ali passou a ser um núcleo da nossa hospitalidade, né, sem querer. A partir dali começamos a operar para várias empresas, dominamos ali o mercado do Maracanã em 2006, 2007, a gente tinha 20, 30 clientes, entre eles a Editora Abril, foi a primeira. E a gente, de certa forma, ajudou a transformar a indústria da hospitalidade antes da Copa e dos Jogos Olímpicos. Somos líderes nesse negócio e agora, recentemente, tivemos aí a primazia de vencer a concorrência da FIFA e da On Location para vender os pacotes, comercializar os pacotes de hospitalidade para o território brasileiro com exclusividade. Para nós é um fato muito importante porque consolida a nossa liderança nesse mercado. De certa forma, atende o anseio de muitos dos nossos clientes corporativos que estão hoje espalhados no Brasil todo. E a gente vê essa Copa como uma Copa diferente, obviamente, pelo desafio logístico de estar em 3 países, mas ao mesmo tempo o brasileiro de muito apelo por ter uma proximidade cultural e até mesmo geográfica, comparado com outros destinos, maior para o brasileiro. Em determinado momento, você falou da FENG, né? Gestão de programa de sócio-torcedor. E aí você falou de dados, né? Na sua visão, com a experiência que você tem do mercado, esse é o famoso cálice do Santo Graal, a questão de como se trata esses dados, essa informação, o conhecimento do consumidor, até dentro desse processo que você falou da jornada dele? Sim, a gente sempre teve, uma das coisas que a gente quis olhar é a questão da inovação, no sentido principalmente, não como um fim em si mesmo, mas a forma que a gente pode agregar valor para a indústria, né? Pensando em legado daqui a 50 anos, a gente quer, voltando para as nossas raízes, né? Nosso plano de negócio inicial, ter contribuído para profissionalizar essa indústria, ou ter dado a nossa passagem de contribuição. Hoje, a gente vê dados, ainda vê, e não é clichê, como uma grande matéria-prima de destrava de valor para o futuro. E se a gente analisar, comparado com outras indústrias, a gente tem muito a questão do dado presente, mas ainda se faz muito pouco. E isso é uma autocrítica, não é só uma crítica ao mercado, é uma autocrítica até a nós que fazemos parte dessa indústria. É muito pouco que você faz com dados. Fala-se muito hoje em data lake. Eu tenho um data lake, eu vou olhar o data lake, mas se você olhar e você falar com os principais atores da indústria do futebol, que das indústrias dos esportes é que está mais avançada no Brasil, na América do Sul, uma vez que você tem um data lake, você identificou as diferentes entradas de dados, você tem aquele pool de dados, o que você está fazendo de fato com aqueles dados? Quando a gente fala de single sign-on, né, que é, na verdade, você pegar as múltiplas entradas de dados de um clube de futebol, por exemplo, e você integra para entender que o George, ele compra produtos oficiais na loja, ele também compra ingresso com essa assiduidade, ele também assiste os jogos do clube dele com essa plataforma, ele também compra camisas para os filhos com esta frequência, mas o que de fato você faz para acompanhar o George na jornada dele, até mesmo fora do consumo direto do futebol? Muito pouco. E aí que está o grande potencial de transformação de valor, na nossa opinião, para frente. De fato, você tratar o George e o Eric e o Mauro como indivíduos e acompanhá-lo na jornada de forma inteligente e seletiva, e não obviamente, no sentido de massificar ele com informações, mas sutilmente você pode, porque você tem um enganche do interesse dele com aquela propriedade, como é que você pode extrair mais valor dele? Olhando para o sócio-torcedor, continua sendo a maior desafio. Como é que a gente monetiza aquele sócio-torcedor fora do ambiente de consumo da partida?
né? Existem N possibilidades ainda inexploradas, passam por destravas de tecnologia e também por falta de, talvez, olhar estratégico de foco de algumas instituições, mas sem dúvida vai ser onde a gente vai ter a maior revolução nos próximos anos, somada à transformação que já vem acontecendo de mídia, né, que permite que o consumidor também tenha on demand e associado a isso a informação do detentor do direito daquele consumidor são as duas variáveis que vão permitir que a gente multiplique em algumas vezes o valor daquele consumidor do esporte. E aí, voltando na pergunta inicial, é por isso que eu acho que a gente está só no começo da oportunidade de transformação da indústria do esporte do ponto de vista de profissionalização. Nisso, acho que o mar de oportunidade ainda continua bastante amplo, né? Sim. Ele está aberto, né? Se você olhar, outro dia a gente estava discutindo consumo de alimentos e bebidas, tá? Ou mesmo de carteira digital do torcedor no estádio ou na arena. Isso faz muito pouco ainda. E é outro ponto de coleta de dados que você pode ter, e se você parar para pensar, isso vai muito além do futebol. Como que daquela carteira digital você vai começar a entender que o George ele tem esse tipo de hábito de consumo na carteira dele, até mesmo fora do futebol. O que o futebol, o esporte em geral tem, é uma oportunidade única literalmente, de enganche daquele consumidor, porque ele tem um nível de lealdade com a propriedade, o consumidor, que ele não tem em nenhuma outra indústria. Ele pode ser maltratado, o time dele pode ter uma sequência de 5 derrotas, ele pode ter pego fila para entrar no estádio, tomado chuva na cabeça, ele vai continuar torcendo. Ele é leal. Então ele vai permanecer ali. Isso é uma coisa que não acontece em lugar nenhum. Tendo esse nível de lealdade, ele está disposto a pagar um premium, seja até mesmo cessão de dados, que ele não tem em outras indústrias, e aí que está o grande valor para usar isso como a cereja do bolo e você, de fato, construir a pirâmide ou cascatear isso para outros ambientes de consumo. É aí que eu vejo que a indústria do esporte tem a maior vantagem competitiva sobre outras indústrias na divisão da propensão a consumo, na divisão da carteira, né? Como assim se diz. E o esporte entende isso? O esporte entende pouco ainda. Acho que ele, de uma maneira geral, isso não é uma crítica ao Brasil. Eu acho que ainda você tem a visão hoje em dia clara, bem mais clara do que você tinha, mas ainda não se conseguiu encontrar a forma ideal de poder explorar isso. E acho que é uma evolução necessária. Acho que essa é a visão e não tenho dúvidas que nos próximos 10, 15 anos a gente vai estar num patamar completamente diferente de uso de dados que a gente está hoje. O mercado americano já está muito mais maduro em relação ao uso de dados, na sua visão, quando você olha tudo isso que você explicou agora. Está mais maduro, mas, por exemplo, quando a gente olha esse mercado de sócio-torcedor, ainda se faz pouco. Talvez até por razões históricas e culturais, que você tem a figura do season ticket. Eles não precisam, teoricamente. Para o consumo do espetáculo, né? do entretenimento em si, do jogo, do evento. Mas continua sendo inexplorado todo o resto que você tem a partir dali. E isso eu acho que mesmo em mercados mais avançados ainda tem bastante coisa a expandir. E quando a gente ia desenvolver, quando a gente fala de sócio-torcedor e dos hábitos do Brasil, que nasce porque aqui você não tem a cultura do season ticket, por N razões, eles começam a entender que, de repente eu posso fazer também um programa, não por conta do ingresso, né? Mas fora por controle de dados e você fazer um CRM completamente diferente. Isso a gente vê bastante, eu acho que mesmo em mercados mais avançados a gente vai ter uma transformação grande. Eu acho que o Brasil é muito mais avançado, tá? Nesse aspecto, e o torcedor, teoricamente, é mais burro. Né? A brincadeira é sempre essa, porque você paga o direito de ter acesso ao ingresso, né? Teoricamente, só o torcedor vai. Óbvio que evoluiu muito, mas inicialmente ela era isso, era o direito a um primeiro acesso. Inicialmente era direito ao acesso ao ingresso, mas depois virou primeiro acesso. Né, o Inter lá em 2006 fez isso romper quando ele foi para a final da Libertadores e aí olhou para o Beira-Rio e falou, não cabe mais sócio, temos um problema, né? E achou uma solução. Agora,
A gente já sabe mais quem é o torcedor, não? Mas voltando lá para aquele estudo em 2005, quem a gente está hoje? A gente sabe. Ali no estudo, a gente já tinha alguns rascunhos de que, obviamente, nichos diferentes consumiam a propriedade de forma diferente. O fanático, o torcedor ocasional, o torcedor simpatizante, esses personagens continuam por aí. O que se tem, obviamente, é muito mais dados e ciência e, obviamente, produtos que permitem você extrair valor. Recentemente, num dos nossos clientes, a gente lançou um produto que a gente sempre quis fazer e conectar lá atrás com a nossa visão do que era o sócio torcedor, que era o seguinte: você não precisa necessariamente cobrar um FII daquele torcedor mensal para que ele tenha valor. O que tem valor é você conhecer que ele existe e como é que ele se comporta, que você vai capturar de outras formas. Então a gente lançou o que a gente chama Match Day Digital, porque você, para cada torcedor que está presente no estádio, você tem talvez 10 que estão conectados, 20 naquele espetáculo, que estão podendo consumir a sua marca de outra forma. Então, no Match Day Digital, você entra numa plataforma, você dá um check-in dizendo que você está acompanhando o seu time e você tem a possibilidade de ter prêmios associados ao clube, experiências, produtos físicos, naquele momento acompanhando o seu time, você faz enquetes. A partir dali, você começa a ter uma... E não precisa ser muito criativo para imaginar as amplas possibilidades que você tem com este público, que é muito maior do que o que está presente no estádio, e de vários tipos de forma de consumo. E no momento que você começa a entender que, de repente, você tem muito mais atração e demanda por um produto relacionado à higiene pessoal, por exemplo, claramente você vai começar a ter acordos com indústrias de higiene pessoal muito mais lucrativos que você tinha e oferecendo para ela um acesso a um consumidor com um dado que ele eventualmente até desconhecia. Além disso, a gente está proporcionando que a gente tenha obviamente, em algum momento também geração de receita nova que o clube não tinha. E a primeira delas, patrocínios digitais. Né? Não tem nada a ver com a forma tradicional de patrocínio, de visibilidade de marca, que ainda é onde você tem o maior gasto de marketing das empresas patrocinadoras, mas que você tem um outro tipo de conexão e um outro tipo de assets que nunca tinham sido explorados. Então, você tem patrocínios digitais, tem possibilidade muito maior de licenciamentos e até mesmo de olhar para indústrias que tradicionalmente não conversam com o futebol, mas conversam muito com aquele público que tá consumindo. Né? Então, por exemplo, vamos fazer uma analogia com uma mangueira. Quando a gente olha a indústria do futebol, por exemplo, aqui no Brasil, a mangueira tem vários furos, né? Um deles, por exemplo, é a liga, né? Que poderia ser um catalisador de uma série de pontos que você está colocando aqui. Por tudo que você também vive ao longo de todos esses anos, você acredita que a liga ela sai no futebol brasileiro em algum momento e que isso possa contribuir para esse ecossistema e a gente consiga tapar vários desses furos da mangueira que faz com que a gente perca muita grana, entre outras Sim. oportunidades? A gente vê a liga como um movimento como se fosse de gravidade, né? O rio corre para o mar, por assim dizer, usando uma analogia. É difícil você achar um modelo econômico superior à liga. Né? A gente tem questões de governança, a gente tem questões de legislação também, mas que a gente entende que em algum momento vai ser superada. Se você me perguntar assim, em quanto tempo, eu não consigo te precisar. Talvez é a mesma pergunta lá da origem nossa. Eu tô pensando nas curvas desse rio até chegar no mar, entendeu? Mas eu acho que não existe. Existe, de certa forma, um consenso tácito entre os diferentes atores, que é o modelo dominante econômico. Por N razões. Se você olhar outras indústrias, é muito parecido a formação, o fundamento econômico dos direitos, você age de forma muito mais coordenada e, obviamente, você consegue multiplicar o tamanho do bolo e o valor para todos os atores. Então, a gente vê isso como uma tendência inexorável, não tem como fugir dela. A questão é que a gente tem que endereçar alguns percalços no caminho, mas até mesmo olhando, claro que às vezes gera um pouco de frustração, porque a gente entende que poderia estar mais acelerado, mas já se avançou muito em relação, de novo, a 15, 10 anos atrás, onde que a gente estava resolvendo talvez problemas mais básicos, né?
A própria possibilidade de ter SAF é um avanço também do ponto de vista de possibilidade de governança e de trazer novos atores, e isso é um processo de maturação da indústria como um todo. Mas você vê, então, por exemplo, que na sua análise, qual o estágio atual? É um estágio ainda que faltam lideranças que possam juntar, ainda uma visão muito individual, né? Eu vou ver mais o meu clube do que o coletivo. Onde é que você acha que estão as travas que não fazem com que esse processo se destrave? Acho que existem diferentes fatores, existem um pouco de, obviamente, diferentes atores importantes com pensamentos diferentes, mas eu diria que do ponto de vista macro, o principal é a falta de uma governança clara, e acho, inclusive, que com a nova gestão da CBF isso vai ser dado. Todas as demonstrações, na minha opinião, são claras de que se quer fazer isso, do ponto de vista de fair play financeiro, do ponto de vista até mesmo de formação de liga. No momento que você tiver uma diretriz, você vai ter atalhos sendo construídos para proporcionar esse momento de transformação, que vai ter, obviamente, como qualquer processo de mudança, desconfortos, vão ter dores, vão ter ajustes de placas tectônicas, por assim dizer, mas, de novo, é um modelo economicamente tão superior que, de uma forma ou de outra, isso vai acabar vencendo. Mauro, até uma dúvida, a gente está falando disso. Teve um mercado que vocês estiveram muito próximo uma época, que foi o italiano, com o Milan, né? Vocês eram representantes do Milan aqui no Brasil, se não me falha a memória, e que foi uma liga que se perdeu um pouco, né, na competitividade ali com a Espanha, com a Inglaterra, e principalmente por esses dois e tal. Como é que você vê esse movimento? O Brasil às vezes parece que faz meio como a Itália ali, dá umas rateadas ali, dá essa coisa. Como é que você enxerga isso? É interessante essa pergunta. A gente, quando começa as atividades aqui, a gente escreveu um plano de negócios e entre os projetos iniciais, né, os nossos projetos sementes, estava a representação do Milan no Brasil. O Milan era o clube estrangeiro mais amado. Era o clube aqui no Brasil. Né? No Brasil, com muitos Kaká, brasileiros. Serginho, Dida, isso continua até hoje, né? Massa, a atenção do mercado brasileiro está onde os grandes jogadores brasileiros estão. E na época a gente participou de muitos debates. O Milan tinha um evento muito interessante, chamado Milan Business Forum. O Milan tinha mais de 100 marcas conectadas a ele em diferentes segmentos, e ele começou a entender que ali ele tinha um networking entre as marcas que não se conectavam, não se conheciam e queriam fazer negócio juntos e fazer esse encontro das marcas. Eu lembro de a gente conversar disso, acho que em 2006, sobre esse tema. E tinham N casos de geração de negócios que não tinham nada a ver com futebol, da empresa de cruzeiros que patrocinava o Milan com a empresa de higiene pessoal, por exemplo. E o Galliani, que era o administrador delegado na época do Milan por muitos anos, um cara formado em mercados fora do futebol, e ele sempre batia na tecla da não competitividade do mercado italiano com os outros mercados europeus do ponto de vista tributário. Eu lembro que na época o Milan contratou o Ibrahimovic, ou acho que foi até um pouco antes, e ele falou assim, olha, para eu equiparar a oferta, eu não lembro se era Inglaterra ou Espanha, fez para o Ibrahimovic, eu tive que pagar 30% a mais por conta de impostos, e isso vai se tornar impossível. E, obviamente, não é só por conta da questão tributária, mas tem uma questão de competitividade macroeconômica que traz algum tipo de efeito para o futebol. No Brasil não é diferente. Falando assim, o que você acha? Às vezes já me perguntaram, o que falta para o mercado esportivo brasileiro chegar no próximo nível? Né? Em geral, não só no futebol. Eu diria que a gente tem questões estruturais muito importantes. Eu diria a principal para mim, a política pública eficiente e focada no desenvolvimento do esporte, que não é o que o COB faz, porque o COB está olhando alta performance, e muitas vezes existe essa confusão, e está fazendo, na minha opinião, muito bem, nem a função do COB, está fazendo muito bem alta performance. Mas política pública de inclusão, nas escolas cada vez mais a gente tem menos educação física. Quando você não gera experimentação, você não gera a possibilidade de você ter um mercado consumidor de atletas, e ali está, para mim, a semente de toda a questão do consumo fora do futebol para desenvolver outras modalidades do Brasil ser uma potência do esporte. Isso, para mim, é um ponto. Agora, nós somos um país, vamos dizer assim, em desenvolvimento, com questões de PIB e de economia ainda
frágeis em relação a outras economias. Esse é um problema dado. Outro dia eu estava vendo uma entrevista de um presidente de um grande clube aqui no Brasil, ele estava tocando neste ponto. Eu estou chegando num nível de patrocínio recorde, mas dentro da realidade do Brasil, porque o mercado consumidor continua ganhando em reais e pagando os tributos que a gente paga e com os juros que a gente tem aqui no Brasil, e é uma realidade nossa. É difícil para a gente competir com mercados europeus se no contexto macroeconômico a gente continua no Brasil. Então, eu digo que a gente tem o caso da Itália por questões tributárias, o Brasil tem dificuldades, eu não vejo o Brasil competindo com mercados americanos e europeus nos próximos 10 anos, mas não necessariamente porque nós temos aqui gestores incompetentes. Eu acho que pelo contrário, acho que a gente tem casos de gestores brilhantes que estão fazendo até mais com menos em relação a outros gestores de outros mercados. E a gente tem claros exemplos de brasileiros e de organizações brasileiras indo muito bem, fazendo muito mais com menos de novo. Mas, obviamente, que a gente tem questões estruturais importantes ainda a serem vencidas. Para mim, uma maior delas, uma política pública de fato voltada ao desenvolvimento do esporte. Hospitalidade é experiência na veia, né? Experiência na veia. Quais as tendências que você vê em relação à hospitalidade? As tendências aí que estão batendo a porta. A gente sabe que é experiência na veia, como eu acabei de falar, mas quais tendências que você observa que vai trazer um diferencial competitivo para quem atua nessa área? Olha, eu vejo alguns. Primeiro dado, de novo, voltando ao ponto. De fato, a gente tem relatórios, a gente tem base de dados, mas a gente ainda faz pouco com esses dados. A gente tem lá milhares de clientes de várias indústrias. A gente faz pouco para o nosso cliente e faz pouco para o mercado. Então, acho que isso vai ter uma melhoria grande de entender como receber e como, obviamente, fazer o follow-up depois do consumo. Isso é um ponto. O outro, que eu vejo muito em relação à geração de experiências customizadas dentro do estádio ou dentro da venue esportiva, a gente tem algumas outras possibilidades, e aí sim eu entendo que as entidades esportivas, os detentores dos direitos, ainda não enxergaram esse potencial. A gente oferece ainda pouco do ponto de vista de entrega padrão. Você tem lá um serviço de alimentação e bebidas sofisticado, você tem o estacionamento, você vai ter um serviço receptivo. Isso faz muita diferença, mas você pode ir além do ponto de vista de geração de experiência inesquecível e de várias formas. Isso talvez o mercado americano ainda faça de forma muito melhor que a gente. Acho que é uma outra questão. E terceiro, ligado um pouco à questão dos dados, sistema. E a gente tem investido bastante no desenvolvimento de sistemas que permitam com que a jornada do cliente de hospitalidade possa ser muito mais automática e fluida. Então, desde check-in, passando por controle de acesso, a própria questão da biometria, que é um fato novo e bem bacana do mercado brasileiro, bem avançado em relação a outros mercados. Isso a gente pode melhorar. Como é que você pede, como é que você consome alimentos e bebidas, como é que você consome outros serviços, como é que você pode marcar agendas em dias sem jogos. Enfim, tem uma série de coisas que a gente pode caminhar, e se a gente olhar outros mercados, por exemplo, até mesmo de alimentação fora do esporte, já está muito mais avançado do que na ocasião do evento. Então, e olhando uma Copa do Mundo com 3 sedes, o desafio, né, ele é muito maior quando se fala de hospitalidade, né, para realmente proporcionar uma experiência diferenciada dentro de um pacote que ele tem ali uma série de atrativos, né, e o próprio evento em si, né? Sem dúvida. Isso, do ponto de vista logístico para o brasileiro, o que a gente optou como estratégia é, num plano básico, voar os passageiros direto para a cidade onde o Brasil vai jogar, porque primeiro você evita uma segunda perna de deslocamento doméstico, que no mercado americano saturado pode ser bastante custoso, né, do ponto de vista financeiro, mas também de tempo. O segundo é justamente o que você falou, isso tem passado também até por discussões com FIFA e On Location. Uma vez na cidade de destino, quais são as possibilidades que você pode oferecer a ele? E cada vez mais, porque historicamente sempre foi o momento do jogo, umas horas antes. Mas você tem o match day -1, você tem o match day +1, dia do jogo -1, a véspera e o pós-jogo, que você tem ocasiões de experiência fantásticas. Fantásticas. Eu lembro na própria Copa do Mundo da Rússia, para grupos muito restritos, você podia ir no campo de jogo no dia seguinte e visitar o vestiário onde os jogadores tinham estado.
São N possibilidades e é o que a gente pretende construir para alguns grupos esse ano e, obviamente, a tendência é que, a partir daí, a gente tenha essa produtização dessas experiências também. Né? E isso é uma tendência para tudo, você acha? Vai, vou voltar um pouco o meu pensamento, que eu já estava na pergunta, mas para explicar como eu cheguei até ele, né? A sensação que me dá é que o pós-pandemia aumentou muito o interesse em se falar, em se vivenciar a experiência, das mais variadas. Então, aumentou muito venda de passagem, viagem, esporte como um todo, né? Você vai olhar a Fórmula 1, tá bombando, a NFL já vai para o segundo jogo aqui no Brasil, enfim, a gente está trazendo os grandes eventos para cá, o Brasil virou um porto seguro para grande evento, né? Porque o cara faz, ele vai vender, ele vai faturar e tudo mais. E esse movimento como um todo, no esporte, essas experiências vão se tornar cada vez mais sofisticadas ou na prática a gente vai começar a ver ter para tudo que é bolso esse tipo de coisa? Eu acho que a pandemia ela trouxe uma carência natural de consumo ao vivo e a gente percebe isso muito nos shows. Logo depois da pandemia, a gente teve um consumo nunca visto. Eu acho que, de certa forma, a gente chegou depois, em 2023, 2024, num ponto de equilíbrio em que a gente também não tinha um cenário irreal de 22 para 23 de número de shows, de eventos. Tinha uma demanda... Agora, com a proliferação de conteúdos, e de fato os grandes eventos vieram ao Brasil e continuarão vindo, a gente tem um nível de necessidade de diferenciação da experiência maior. Então, seja de futebol ou de promotores de shows. Então, cada vez mais a gente vê os produtores e geradores de conteúdo dispostos a criar esses momentos. Respondendo a sua pergunta, eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que com dados, de novo, e com a possibilidade de você ter grupos dispostos a pagar mais, e você tendo a informação de quais grupos são esses, você vai ter níveis de experiência e de sofisticação altíssimos, mas você vai ter que ter, de novo, na base da pirâmide, entregas mais padronizadas e, obviamente, falando para um público maior, você vai desnatando o mercado diferente, de acordo com a propensão do consumo. Agora, do ponto de vista de quem está produzindo o evento, e principalmente para você ter as melhores venues ou as melhores datas, vai ser cada vez mais importante você proporcionar momentos de experiências para os grupos mais sofisticados, porque, natural, a oferta aumentou, eles conseguem perceber muito melhor a diferenciação das possibilidades de consumo. Acho que para mim um caso muito extremo é a Fórmula 1, até mesmo em termos da forma como você transmite. É uma verdadeira revolução que aconteceu. Você praticamente tem um comando de onde você quer estar, em que momento, digitalmente. Obviamente, quando você vai para o mundo real, você também tem que ter o mesmo tipo de entrega, porque a expectativa está ali, né? O poder de decisão é total do cliente. Do cliente. E você cada vez mais. Que durante todo esse tempo a voz não se altera. Cara, não vai se alterar. Não vai se alterar, né? Também são 20 anos empreendendo. Eu tô querendo lembrar se eu já vi o Mauro irritado em alguma situação. Não sei se ele fica irritado. Acontece. Mas talvez ele fique mais em silêncio quando ele estiver irritado. Talvez. Isso tudo também, Mauro, é fruto do empreender. Você tem que desenvolver resiliência. Então, nós temos um empreendedor aqui, vocês dois ali estão mais ou menos ali, todo mundo em 2005. É também muito fruto disso? Do tipo, você tem que respirar realmente em muitos momentos? Eu acho que tem um pouco de personalidade, mas sem dúvida, hoje é uma palavra resiliência, é uma palavra um pouco gasta. Mas, sem querer parecer clichê, ela realmente é absolutamente fundamental. Empreender, em geral, isso desde da minha época de aluno, de mestrado, de formação, de graduação, ela sempre foi uma coisa difícil. Você pegar a estatística, menos de 5% dos novos negócios vivem mais do que 12 meses. Então já é uma coisa quase que natural que vai dar errado, né? Então, quando você passa os 12 meses, a gente inclusive comemorou, já estamos entre os 5%. Mas no Brasil, e isso também não é complexo de vira-lata, porque eu tenho muito orgulho do nosso país, é aqui que a gente decidiu empreender. Mas as questões tributárias, as questões de legislação são muito inóspitas.
Então, naturalmente, você tem que ter bastante persistência, estamina, eu diria, para poder perseverar. Porque, de novo, tem bastante coisa que pode fazer para dar errado. Se você não tiver bastante determinação e foco, sim, mas também a certeza de que as coisas levam tempo, mas que com preparo e seriedade você vai conseguir eventualmente prevalecer, né? Mas já houveram momentos... Desculpa, eu te cortei. Mas só para não perder esse gancho. Já houveram momentos que você e os sócios, um olhou para o outro e falou assim, não, vamos parar por aqui, não dá mais. Ainda mais pensando na indústria do esporte, com todo esse cenário que você contextualizou ao longo de toda essa trajetória. Já teve esses momentos? Falando assim pelo olhar realmente de quem vive o empreender. A gente tem muitas discussões, né? São personalidades diferentes. E sociedade é um negócio também muito difícil. E eu acho que uma das grandes questões, nossos fatores de sucesso nosso, foi justamente a forma como a gente escolheu os sócios. São sócios que se alinham muito em algumas visões e valores fundamentais, por exemplo, ambição, mas ambição de fazer dar certo, né? De fazer a coisa certa. Em outros são muito divergentes, e essa complementariedade ajuda. Então, nessa pergunta, é uma coisa que a gente é um pouco divergente. Eu, especificamente falando, nunca tive um momento que falei, cara, deu errado, não deu mais. Mas se você fizer a mesma pergunta para o meu sócio, acho que teve momentos que ele falou assim, cara, realmente eu gostaria deu errado e sair, mas o fato de você ter um contraponto, tem momentos que um tá mais para cima, outro mais para baixo, é um pouco de hedging que acontece nesse sentido. Claro que tem momentos que você fala, esse negócio especificamente não dá mais, né? Eu ia chegar nesse esse negócio não dá mais, você tem que também, né, ficar teimoso, você tem que tentar se reinventar e ser rápido, porque o mercado é muito dinâmico. Um exemplo, a gente durante 7 anos fez o Milan Junior Camp com o Milan. Para nós, o Milan Junior Camp foi uma plataforma muito importante, porque obviamente a gente emprestou credibilidade de um dos clubes mais prestigiosos na época e até hoje, e mais vencedores, e no Brasil o clube mais amado, e para a gente fez muito sentido. Agora, em determinado momento, até mesmo na trajetória profissional, e são ciclos, né? São fases da maturação corporativa, a relação risco e retorno, trabalho e retorno do Milan Junior Camp deixou de fazer sentido daquele formato. A gente às vezes faz algumas coisas parecidas, e você vai evoluindo. E a gente está falando agora de hospitalidade num outro patamar que não pode ser mais o que a gente fazia em 2005. E assim com todas as atividades econômicas, né? A própria máquina, da mesma forma, vai evoluindo sempre, né? Era isso que eu ia falar. Eu acho que mais que a capacidade de resiliência é muito mais o quanto a gente muda o nosso negócio ao mesmo tempo. Você vai se adaptando o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. O quanto a gente já falou aqui, eu fui lembrando assim, o Golden Goal fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Outro dia minha mulher brincou comigo e falou assim, já fez coisa, hein? Eu falei, a gente vai fazendo, vai fazer coisa nova. Tem lá, a máquina tá aqui, o portal, notícias, ok, mas o que a gente já fez aqui, já teve revista, já teve programa de TV na rádio, já teve, tem a newsletter, tem isso, aquilo, tem evento. E você vai mudando, tem evento e tudo mais, enfim, né? É uma constante mudança, né? Claro. Mesmo na época do Milan Junior Camp, eu lembro bem que a gente começa fazendo, por exemplo, publicidade em mídias mais tradicionais, jornal impresso. Isso em 3, 4 anos já não era mais. Você tem que ir agora para as mídias sociais, que é onde está o fluxo de pessoas que você precisa atingir. E assim você vai se adaptando o tempo todo, né? Tá à frente dessa, tentar antecipar a tendência ou se adaptar o mais rápido possível a ela. O Milan Junior Camp é legal porque ele trouxe um mercado para o Brasil que não existia. Sim. Né? E foi curioso porque, na verdade, ele não trouxe o mercado para o Brasil que não existia, ele trouxe o mercado para os clubes brasileiros que eles não sabiam que eles podiam explorar, né? Sim. E eu lembro de rir, daí gente ter dado matéria de que tinham clubes grandes que faziam o texto do regulamento, estava o Milan Junior Camp no lugar em vez de estar o nome do clube. Sim. Isso 2008, 2007, 2008. Como é que foi essa decisão de vir o Milan Junior Camp e depois até de abolir o Milan Junior Camp? Porque eu acho que tem uma galera ali que deve estar hoje numa faixa de uns 30 anos de idade que deve ser saudosista da época que era o sonho deles de participar do Milan Junior Camp, né? Como é que foi essas decisões ali? Então, na época,
em 2005, a gente conheceu o Leonardo, ele era o diretor do Milan, e conhecemos pessoas do Milan, e a gente fez um business plan, falou, Milan, o Brasil é um mercado que tem muito potencial. O Milan não pensava no Brasil, ele olhava muito a China. Ásia, né? Tava todo mundo olhando a Ásia. A China, o Oriente Médio e os Estados Unidos, como os principais. O Brasil acabou virando, por conta do trabalho, o quarto mercado estratégico. E a gente escreveu para eles quais seriam os primeiros mercados, como é que a gente ia fazer a divulgação, enfim, e ganhamos a chancela. E aí viemos para explorar o mercado brasileiro e, obviamente, com uma estratégia, e assim fizemos. E, obviamente, estava super feliz, porque para nós, principalmente a geração de credenciais e de credibilidade era muito importante na fase 1 do grupo. Então, essa decisão foi relativamente fácil, mesmo que a gente não tenha retorno financeiro, institucional, está garantido. Era estilo o paper, né? Era uma credencial para o mercado brasileiro, investir em credenciais. E, na verdade, deu muito certo. A gente tinha um apoio institucional da Adidas muito grande na época. A gente teve o Galliani dando um apoio grande, porque ele tinha relações com o Brasil, ele viu pessoalmente alguns Milan Junior Camps, o nível de engajamento emocional da criança com o futebol aqui no Brasil é altíssimo, permanece até hoje, né? E assim a gente foi explorando outros formatos que não tinham fora do Brasil. A gente fez um que a gente chamou o Milan Junior Camp Resort, que era uma combinação de finais de semana. Hoje tem resorts que oferecem, mas a gente foi precursor desse movimento. A gente fez em vários resorts pelo Brasil só 4 dias. A gente fez o que a gente chama o Milan Junior Camp corporativo. A gente pegava colônias de férias de empresas e fazia entrega específica para aquela empresa. A gente começou a criar subprodutos, né? Assim a gente foi fazendo e fizemos mais de 100 semanas de camp em 7 anos. Então chega em 2012, a gente continua fazendo, até um pouco por carinho com a história, até que a gente chega na época do pré-Copa do Mundo e pré-Olimpíadas, e aí, obviamente, com um tsunami de oportunidades de negócios, enfim, a gente naturalmente... Não tinha sentido a empresa continuar sendo a do Milan Junior. Depois a gente, não foi uma decisão assim, nunca mais vamos fazer o Milan Junior Camp, mas vamos deixar parar temporariamente. Mas também o Milan acabou tendo menos brasileiros, na acabou mesma sendo época, uma decisão... o Milan também deixou de fazer um Brasil Camp ali, né? Mas até hoje a gente tem uma relação muito grande, porque o Milan tem profissionais ainda daquela época. Essa é uma vantagem, né? O Brasil tem muito a questão do clube associativo, que todo mundo muda a cada 3, 4 anos. Na Europa já faz algum tempo que clubes e empresas existem, as pessoas têm mais longevidade, isso faz muita diferença no planejamento. A gente tem uma troca bem grande de informações sobre mercado, às vezes o Milan tem questões no Brasil, a gente ainda trabalha bastante com eles e com alguns outros clubes. Recentemente, como eu falei, a gente tem trabalhado com a Saudi Pro League, e ali a Saudi Pro League, diferentemente do Milan, já tinha identificado o Brasil como mercado estratégico e tem cada vez mais feito, e nós somos o braço deles para o mercado brasileiro, não só fazendo a tradução, mas a localização do conteúdo e pensando estrategicamente como é que a gente pode gerar valor para eles em 4, 5 anos. De dentro de tudo isso que você falou, você está dando uma aulaça aqui. Inteligência artificial no esporte, olhando essa questão toda, seja de tecnologia, de conteúdo, como é que você vê esse tsunami que está aí? Como é que você olha isso tudo? Essa é uma das mudanças que eu diria que já estão acontecendo. A gente tem um núcleo dentro do grupo de estudo de inteligência artificial, olhando não só as questões de negócios, mas também administrativas do grupo. Mas, sem dúvida, isso vai transformar a forma como vai se consumir esporte. Por exemplo, a hospitalidade é uma das áreas que a gente vê que, de cara, vão se beneficiar da inteligência artificial. A gente não acredita naquela coisa, a inteligência artificial como uma ameaça. A gente vê a inteligência artificial como uma ferramenta que a gente vai se apropriar para fazer melhor o que a gente já fazia. Talvez as atividades mais básicas a gente colocar a inteligência artificial e as mais sofisticadas a gente poder dedicar o nosso time de inteligência para desenvolver. Né? Muito bem. Seu George. Sim. 1 hora. Bateu 1 hora, bateu sua hora. Que pena, né? Isso. Pena pra mim, pena pra ele, pena pra todo mundo que terminar uma aula dessa, cara. Não, mas tem bastante espetáculo. Coisa. 20 anos de história não dá pra contar em 1 hora. Né? A gente vem outras vezes, né? Se eu for convidado, claro. A gente tem que ir fazendo... Cada empresa que tá parte do grupo, a gente conta um pouquinho de cada história, né? Mas é muito legal. Você e o Cadu desde o começo, é isso?
O Cadu, a gente tem outros sócios no grupo. Essa também é uma visão importante. A gente não tem a visão de uma empresa de 2 pessoas. É um pouco da nossa visão de criar legado e se perpetuar mesmo sem Mauro e Cadu, quem sabe um dia. Abrir oportunidades para outras pessoas, também como forma de retenção, e obviamente pessoas que contribuíram demais conosco, o Pedro, o Moser, outros que virão no ano que vem, sem dúvida. É a nossa forma de perpetuar a construção de valor. É uma história de muita paixão, mas também, obviamente, muito árdua. Para todos aqueles que eventualmente acompanham vocês e estejam pensando na indústria, uma indústria, sou suspeito para dizer, apaixonante. Vale cada minuto do esforço que a gente teve. Tudo que tem de desestruturado tem de apaixonante, porque eu vejo sempre pelo lado do copo meio cheio. A oportunidade está justamente da parte não estruturada, e o Brasil é mais profícuo em oportunidades do que outros mercados maduros. Acho que aqui a gente tem aí uma onda, uma oportunidade absurda de transformação, né, de valor, e quem tiver estamina e perseverança para apostar vai poder ser um protagonista nos próximos 2, 3 décadas aí. Agradeço vocês, parabenizo pela história. A Máquina, sou um assíduo seguidor de vocês e admirador desde sempre. Somos parceiros aí no processo de transformação da indústria e, sem dúvida, como nós, eu tenho certeza que vocês acreditam que tem muita coisa boa para acontecer, né? Sem dúvida nenhuma. Somos a recíproca é verdadeira, né? Sim. Desde sempre a gente acompanhando e estando junto. Ele tentou fugir. Não, mas você viu que a humildade, né? Ele falou assim: se eu for convidado, eu volto. Vai ser, apesar de que, vamos ver agora. Que agora. Ele não merece isso. Não, merece. Ninguém merece. Ninguém merece. Ninguém merece. Vamos ver. Vamos ver o que virá do seu momento, George. Qual foi o momento mais marcante da sua vida no qual você riu de si mesmo a partir de uma situação que foi extremamente vergonhosa para você? Uma situação vergonhosa para mim? Talvez quando eu estava nos Estados Unidos estudando na graduação na época, e eu tive que... Tinha um professor de aula de varejo, e ele disse que todo aluno tinha que subir num púlpito de madeira, era um senhor, né? E subir num púlpito e fazer uma apresentação para 3 colegas que iam fazer perguntas, uma audiência bem maior, mas 3 iam fazer perguntas aleatórias. E eu subi no púlpito, fiz a apresentação, e o cara pede a palavra primeiro, era aleatório, não sabia nem o que ia ser perguntado, e era alunos de graduação. George ali, né? E o cara faz a pergunta e eu não consigo entender o que o cara estava me perguntando. E eu falo, mas o quê? E o cara diz, o quê? O quê? E o professor falou assim, não, deixa pra lá, vamos para a próxima pergunta. E ali eu fiquei martelando o que aquele cara tinha me perguntado e não conseguia. A segunda pergunta veio, a terceira pergunta veio, mas eu queria voltar na primeira pergunta. Você já estava perdido na primeira. E aí foi um mini desastre do ponto de vista de foco mental, né? Pensar na primeira enquanto a segunda já estava vindo também foi um grande aprendizado, mas obviamente depois contando para os meus amigos e para os meus familiares foi um momento hilário, né? Porque você está num púlpito, já numa posição de exposição completa, todo mundo fazendo aquela pergunta e você não conseguindo elucubrar. É uma situação, no mínimo, inusitada. Como aprendizado, o que você extraiu disso, desse momento assim? Eu acho que meu aprendizado foi justamente esse. Se você tropeçou no primeiro obstáculo, pensar no próximo, em vez de ficar remoendo. Mudar rapidamente o mindset, e acho que tem um pouco a ver com o que a gente conversou, de se adaptar a novos cenários. Você tropeçou no primeiro, mas a vida é uma maratona, não é um tiro de 100 metros rasos. E o próximo obstáculo ele vai ser tão importante quanto o anterior. Não ficar muito focado no que você deixou de fazer por uma decisão equivocada ou porque você não conseguiu se preparar adequadamente. Se prepare melhor para o próximo. Se adeque melhor para a próxima oportunidade. Para mim, esse foi o grande aprendizado dessa situação. George, você vê só?
Viveu com o momento George lá na frente. Você acha que agora ia ser problemático? Não, tira de letra. Ele é o precursor do momento. Não, o cara que perguntou. É o cara que ninguém entendeu. Exatamente. Esse é o segredo. E você lembra do nome da pessoa que perguntou? Não lembro. Não lembra? Podia ser momento fulano, né? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Era um estudo de consultoria para um varejo local da cidadezinha que eu morava. E você tinha que apresentar, mas obviamente tinha questões todas do ambiente e obviamente dei azar com a dicção do meu colega lá, né? É isso, em outra língua, não sei o quê. E aí não... Mas, enfim... Se bobear, nem o professor entendeu, por isso que ele falou... vai. Segue o jogo. Follow the game. Segue o jogo, vambora. Muito bem. Mauro, obrigado. Obrigado, um prazer vocês. enorme poder contar um pouquinho dessa baita história que a Golden Goal tem no mercado, hoje como Sisu, com várias empresas. Eu já tinha brincado com o Capello, falei, você vai vir aqui algum dia para falar também, enfim, tem várias coisas para a gente falar dessa indústria que vem crescendo e hoje a gente falou bastante, falamos de hospitalidade, falamos de desenvolvimento do mercado, falamos de tropeço e seguir adiante. Maurão, obrigado, viu? Obrigado, Eric, obrigado, Jorge. Grande prazer estar aqui. Contem comigo, espero ter outras oportunidades e da mesma forma parabenizo vocês pela história, pela trajetória e que todos possam aí ter curtido esse bate-papo e de certa forma, quem sabe, a gente ter contribuído para outros profissionais se juntarem aqui no processo de transformação, né? E ajudando a galera a vir para perto, né? Ajudar e fazer acontecer. Façam como o Mauro, diariamente, maquinadoesporte.com.br, @maquinaesporte nas redes sociais. George, voltamos semana que vem? Sim. Tchau. Tchau. Tchau.